paz esteja com todos. Este é o quadro Todos Podem Perguntar. A participante de hoje é a irmã Andreia. Primeira pergunta. A paz esteja convosco e com todos. A minha pergunta: o nosso Criador nos mandou guardar o dia dele. Qual é esse dia? E como devemos guardá-lo? Resposta. Nosso Salvador Emmanuel, Justiça Nossa, conhecido como Jesus, nos mandou examinar as Escrituras. João 5, verso 39. E ao fazer tal exame encontramos em Êxodo 20, versículo 8 em diante, este mandamento, confira. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Eles costumam dizer, isto é Velho Testamento. Com certeza é a palavra dos rebeldes contra a do seu Senhor, porque o próprio Salvador mandou guardar os mandamentos. Confira. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, verso 16. Veja a recompensa abençoada para os que guardam. Confira. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, verso 13 ao 14. É bom lembrar que as recompensas divinas são para os obedientes. Confira. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. As maldições são para os insubordinados, e a maior maldição é não entrar no repouso eterno, como Deus jurou. Confira. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, verso 10 em diante. Observação: muitos obreiros maliciosos buscam subterfúgios em diversos textos. Por exemplo, Lucas 14, verso 4. Num sábado, Jesus foi comer na casa de certo líder dos fariseus e todas as pessoas o observavam. À sua frente se achava um homem muito inchado que sofria de hidropisia. Jesus então perguntou aos professores da lei e aos fariseus, é permitido curar no sábado, ou não? Mas eles não responderam nada. Jesus então segurou o homem, curou-o e depois o mandou embora. Depois disse a eles, imaginem que vocês tivessem um filho ou um boi que caísse num poço num sábado, será que vocês não o tirariam de lá, mesmo sendo sábado? E eles não puderam responder. Curar não é quebrar o mandamento, porque as funções sacerdotais são exercidas especialmente no 7º dia. Confira mais uma vez. João 7, verso 22. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, vós circuncidais um homem no sábado. E, se um homem pode receber a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada? Porque vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos.
Para quem não sabe, o Senhor Emanuel é o nosso sumo sacerdote eterno. Confira. Hebreus 5 versículo 5. Desse mesmo modo Cristo não buscou para si própria a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Uma nota: muitos que guardam o Shabat entendem que o dia tem 24 horas, no entanto, o Salvador diz que o dia tem 12 horas, e o Criador mandou guardar o dia e não a noite. Este é o meu entendimento. Segunda pergunta. A paz esteja com todos. A minha pergunta vai sobre o batismo. Eu já fui batizada nas águas em uma piscina, para cumprir a ordenança do nosso Salvador Emanuel. Esse batismo que foi feito em uma piscina, ele é válido? Ou ele teria que ser cancelado e eu teria que fazer um novo batismo? Resposta: o batismo tem que ser justo para cumprir a ordenança do Salvador. Neste caso, o modelo fiel é o de João, o Batista, porque ele recebeu do próprio Pai Eterno. Confira. Mateus 3 verso 11. Eu que em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isto é o que tem que ser dito na hora do batismo. Note que o próprio Salvador disse que o batismo de João é o batismo de justiça. Mateus 3 verso 15. Mas João se recusava, justificando: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: Deixa assim, por enquanto. Pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou. No caso de rebatizar, é possível, caso seja necessário. O certo é no rio, porém, independentemente de ser no rio ou piscina, o mais importante é seguir o modelo escrito. Vamos buscar um exemplo com o nosso irmão Paulo. Confira. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. E em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, que em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Atos 19 verso 3. Quero chamar a atenção para este acontecimento, e assim provar que o batismo certo é o de João. Preste muita atenção. Marcos 11 verso 28. Com que autoridade fazes isto? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: Eu também vos proporei uma questão, respondei-me. E eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si, se afirmarmos do céu, ele nos indagará: Então, por qual razão não acreditastes nele? Se por outro lado, declararmos dos seres humanos, neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: Ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. De acordo com os textos lidos, tire suas conclusões se seu batismo foi certo ou errado. Contudo, eu afirmo, um injusto não pode fazer justiça. Próxima pergunta. A paz esteja com todos. A minha pergunta aqui agora é sobre o casamento.
Nós que somos discípulos do nosso Salvador Emmanuel, não seguimos o modelo de casamento igual dos ímpios. Como o meu casamento precisa ser conduzido diante dos princípios da Bíblia? Ou seja, quando um casal resolve se unir ou casar, qual o procedimento a ser feito diante dos nossos ensinamentos da Bíblia? Resposta: no nosso país tem duas regras de casamento, civil e eclesiástico, ou seja, cada denominação realiza conforme seu método de doutrina. Geralmente realizam primeiro o civil e depois o religioso. Todos os dois modelos têm valor perante ao Criador. O civil é de fé pública conforme as leis de cada país e o Criador mandou obedecer, confira. Romanos 13. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Observação: o civil atende às demandas da sociedade secular. O religioso, por sua vez, não é diferente, porém há uma diferença, que no civil mesmo o juiz que diz para o casal: eu, como juiz desta comarca, vos declaro marido e mulher. E depois, num certo tempo, mediante circunstâncias adequadas, pode também dizer: eu, como juiz desta comarca, vos declaro descasados. Enquanto no modelo religioso, o mais desprezível pastor jamais irá dizer: como pastor dessa igreja, eu anulo este casamento, visto que ele invocou o nome de Deus para fazê-lo. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, verso 6. Esta é a primeira e grande diferença que todos devem considerar. A segunda é a conscientização da escolha do parceiro ou parceira. Contudo, o que faz o casamento ser eterno, não é o fato de ele ser realizado por um juiz ou pastor, e sim o noivo saber escolher a noiva, e a noiva saber escolher o noivo. Esta escolha deve ser baseada para ambos nos princípios doutrinários do Criador e do Salvador. Exemplo: Efésios 5, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Mediante o texto lido, os que pretendem se casar já devem saber da sua responsabilidade perante o pai e o filho. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Portanto, o casamento é eterno. Comprove. 1 Coríntios 7, verso 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Próxima pergunta. A paz esteja com todos. Minha pergunta vai sobre salvação. Grande dúvida, né, acredito, entre as pessoas, né? Então, assim, acredito que a minha pergunta também vai servir como resposta para muitos. Segue. Para que eu, meus filhos e família sejam salvos, como devo interceder pedindo ao Salvador? Resposta: nós, os discípulos, temos a cultura do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Note que eu disse a cultura do Deus de Israel, e nesta cultura são encontrados os 10 mandamentos. Os pais devem educar seus filhos, começando pelo mandamento a seguir:
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, verso 12. Mais um exemplo a ser seguido. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, que em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações, e era assim que Jó vivia e procedia. Jó 1, verso 5. Próximo texto. Efésios 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Próximo texto. Mas o justo viverá pela fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, verso 38. E a fé verdadeira é aquela que conscientiza as pessoas a se sujeitarem de bom grado aos mandamentos do Pai e do Filho, para se cumprir a palavra que chegou até nós. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os de tua casa. Atos 16, verso 31. Próxima pergunta. A paz, meus irmãos. Então aqui segue a minha quinta pergunta. Eu tenho assim visto, que nos dias de hoje existe uma apostasia muito grande nos que se declaram ser cristãos, discípulos, enfim. Nós que somos discípulos de Emanuel, o que devemos fazer para não cair na apostasia? A resposta é esta, João 15, versículo 9. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Mais uma confirmação. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. João 15, verso 14 em diante. Para terminar esta pergunta temos: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Próxima pergunta. Sexta pergunta. Hoje em dia, o cristianismo, ou ser discípulo de Emanuel, assim, a igreja, você falar que é cristão, você é de uma igreja, isso para muitos virou um modismo, Na verdade, aqueles que se dizem ser separados do mundo, eles se comportam e têm os mesmos costumes igual do mundo. Mas nós que somos discípulos de Emanuel e testificamos das Escrituras Sagradas, como nós devemos nos comportar para não sermos parecidos com os hipócritas? Resposta. O Senhor Emanuel disse. João 8, verso 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos ouvir o que o nosso amado irmão Paulo disse certa vez. 1 Coríntios 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Próxima pergunta. Sétima pergunta. Estamos vivendo uma era bem difícil e que assim nos leva a crer que se aproxima o fim. Mas assim estamos firmes nas promessas do nosso Salvador, que sempre está conosco e que nós seremos salvos. Amém, Eu quero ser salvas. Imagino que todos os meus irmãos
que tem a marca da promessa e que se diz ser discípulos verdadeiramente também seja salvo, pela misericórdia do nosso Salvador. Mas assim, às vezes eu tenho medo, me bate um medo por conta das adversidades que assola cada vez mais essa era. A minha pergunta assim, é normal nós que somos discípulos, né, de Emmanuel, é normal a gente sentir medo? Sim, normal. Por esse motivo, o sábio Salomão nos adverte com seu provérbio. Provérbios 27, verso 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Mais uma confirmação, agora com o profeta Davi, Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Próxima pergunta. 8ª pergunta. Como devo jejuar de forma correta? Como devo fazer? O que devo fazer? Como devo proceder num jejum correto, que o nosso Pai que está no céu aceita? Resposta. O próprio Salvador explica como e por quê. Basta fazer o que ele manda. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, verso 17. E por quê? Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Mateus 17, verso 21. Quanto à duração do jejum fica a critério de cada um. Próxima pergunta. 9ª pergunta. Eu sempre oro Pai Nosso, como a minha oração inicial. Como eu devo dar o seguimento à minha oração? Assim, como devo ter os seguintes passos? Tipo, eu orei o Pai Nosso, aí eu dou um seguimento agradecendo, apresentando ao nosso Pai que está no céu as minhas necessidades, eu engrandeço o Criador. Qual é a forma correta de orar? Além da oração que o nosso Salvador nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Resposta. O meu conhecimento e a minha fé me dizem que o Pai Nosso é a oração perfeita, com poucas palavras mas de grandes significados. É uma pena que poucas pessoas saibam disso. Meditando, descobri que esta oração preenche todas as nossas necessidades em todos os momentos. E depois dessa, o próprio Senhor nos deu outro exemplo de oração. Confira. Tende piedade de mim, que sou pecador. Lucas 18, verso 9. Uma boa observação. O valor da oração não está na quantidade de palavras, e sim na qualidade vindo de um coração simples e sábio. Contudo, reconheço que precisamos fazer orações complementares, orando pelos filhos, amigos, inimigos e etc. Próxima pergunta. 10ª pergunta. É pecado fazer tatuagem? Ou se eu já tenho tatuagem e eu ter me arrependido verdadeiramente no meu coração, o Salvador me perdoou? É pecado, sim, porque o nosso corpo não é nosso, pertence ao nosso Criador e ao nosso Salvador, e o nosso Criador nos disse o seguinte: não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Levítico 19, verso 28. Portanto, o nosso corpo não nos pertence. Confira. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 1.
quanto ao perdão. Assim está escrito. Mateus 12, versículo 31. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Mais uma prova. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, verso 16. Mais uma vez volto a dizer que tudo depende de um coração puro e sincero e um verdadeiro arrependimento. Ofereço este verso a todos, especialmente a quem fez as perguntas. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 24. Se por acaso houver dúvida com respeito às respostas, informe nos comentários e suas dúvidas serão respondidas.